Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Prensadores. E hoje eu tenho a honra, mais uma vez, de poder contar com o conhecimento, a simpatia, a empatia, a dedicação e a competência na área médica e na área do direito também, que é a minha querida amiga, doutora Maria Cristina Abreu Menezes, mesmo sobrenome meu. Já falei para ela que nós somos primas e ela não sabe, porque meus avós paternos são da mesma região dela, e é uma cidade pequenininha, lá é um estado pequenininho, então primas com certeza. E ela vem nos falar sobre os direitos da mulher na maternidade, e nisso ela é doutora mesmo. Querida amiga, um prazer tê-la outra vez aqui no programa. O prazer foi todo meu de estar aqui com você, e é uma felicidade quando eu venho aqui. Pelo menos eu venho contribuir um pouquinho, assim, principalmente para as mulheres, né? Que hoje a gente precisa serem privilegiadas, eu acho, né? No meu ponto de vista. E você, muita gente já me disse que assiste você passa esse carinho, esse interesse, esse cuidado com a mulher, né? E principalmente a mulher jovem, né? Que precisa ter bastante conhecimento, né? E às vezes a área da ginecologia, da obstetrícia, da própria mulher é muito cercada de mitos, né? De segredos, e muitas vezes dificulta, né? A atuação na prevenção, né? Isso. Então por isso que eu gosto de trazê-la aqui para compartilhar com essas mulheres aí. Como é que é essa história, direitos da mulher na maternidade, especificamente? Como assim? Isso vem ao longo da história, porque você sabe que nós mulheres, sofremos muito ao longo dos anos. E isso faz com que haja um esforço, né? Não só das próprias mulheres, mas de ter a nossa liberdade, nossos deveres, nossos direitos. Então, a gente sempre elas lutaram por isso. E nisso valeu quase 500 anos para a gente estar na era que a gente está hoje, com a liberdade que a gente tem hoje de trabalhar, porque até 1970, para trabalhar, precisava o marido autorizar para ela poder trabalhar, né? Em 1940 que a gente teve direito ao voto. Então a gente vem aos pouquinhos, né? Mas em relação aos direitos da maternidade, e graças a Deus que eu acho linda a nossa Constituição. Porque a nossa Constituição, não sei se você sabe, é a segunda maior do mundo, pede para a Índia. Então, logo no artigo 6 da Constituição, já escreve a atenção, principalmente à mulher na maternidade, criança e adolescente. Então, por isso que em 1988, essa Constituição surgiu como a Constituição Cidadã. E a partir disso, então, todo mundo se voltou para a área da maternidade, né? E é interessante que foram aos pouquinhos, né? E tem os direitos reprodutivos, sexuais, que a mulher tem direito, porque ela que é dona do corpo e ela sabe o que ela quer para ela, né? E graças a Deus, até pouco tempo, né, saiu uma lei dizendo que a mulher poderia fazer laqueadura sem autorização do marido. Bem então, recente até isso, então, né? o ano passado, era com autorização do marido, agora já não é mais. Então, aos pouquinhos a gente vai se libertando de certas coisas que não tem nada a ver, né? E isso já há longo tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, sobre os direitos humanos, né? E também pela ONU, que realmente voltou a visão para a maternidade justamente na década de 80 e 90. E aí é que realmente reforçou mais. Você sabe que a ONU, ela não obriga, ela só recomenda. E a partir
recomendações é que surgiram as políticas públicas dirigidas principalmente para uma maternidade segura. Agora, quanto à questão da gestação, logo no início, a mulher tem direitos, né? E já começa já na concepção, ação de alimentos gravídicos. E geralmente quando ela engravida, e principalmente numa gravidez que não é planejada, e que está sozinha, geralmente você sabe que a maioria das mães hoje em dia é solo, né? Quer dizer, não tem uma figura paterna, né, na família, é ela que cuida de praticamente quase tudo, já mudou, é bem diferente, né? Então quando ela faz o pré-natal e não tem condições de fazer, porque ela tem também direito a uma alimentação saudável, porque ela vai gerar também uma criança também saudável. E nisso, por isso que é alimentos gravídicos. Então, e no caso de uma gestação de risco, ela precisa de um exame mais sofisticado, mais direcionado, custa caro. Então, ela pode entrar com essa ação, porque ela só tem a participação de 50%, o outro 50% é do parceiro. Não faz filho sozinha, Não, né? faz filho sozinha. Então, quer dizer, vamos ajudar, né? Não quer assumir a paternidade, mas vamos ajudar, né? Geralmente elas algumas pedem a ter um emprego, têm dificuldades, Muitas né? são mandadas embora porque ficam grávidas. Isso. Parece incrível, mas ainda existe muito isso. Existe, mas ela tem, se realmente ela iniciar o trabalho e certificar que ela está grávida, ela está garantida. Ela não pode ser mandada embora de jeito nenhum. Isso está escrito na CLT. Artigo 392. E pouca gente pensa, Cristina, eu pensei muito nisso por muitos anos, que se a mulher decidir não ter mais filho, justamente porque ela perde todos esses direitos, porque tem gente que diz que a mulher grávida dá prejuízo para a empresa, por isso que manda embora, né? Mas se você for pensar, claro que ele está pensando no bolso dele, mas Sim. se ele tivesse um pouquinho de ideia, de uma ideia mais coletiva, mais voltada para o grupo social, Sim. ele veria que se a mulher decidir, porque quando a mulher decide não ter filho, ninguém obriga. Sim. Ela dá um jeito. E hoje ela é dona do corpo dela. Exatamente. Ela... Mesmo antigamente, quando não era dona, ela dava um jeito. Às vezes até morria por intervenções que ela fazia, né? Mas quando ela decide não ter o filho, ela não tem. E se ela decide não ter mais filho, como é que fica a sociedade? Então, eu acho assim, que a sociedade tem que pensar muito em relação a quando ela, por exemplo, é mandada embora, ela tem a lei. Não, mas o problema não é a lei, porque muitos não cumprem. E ela, às vezes, não conhece o direito, ou não quer mover ação, ou não tem dinheiro para pagar advogado, desconhece que tem Defensoria Pública, tem Ministério Público, que são serviços do Estado a serviço dela. Certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela não conhece, e acho que nunca pensou, na importância que ela tem para que a sociedade sobreviva. Sim. Porque sem a mulher a sociedade não sobrevive. Não, por isso que Deus escolheu a mulher. Então, veja, 2 homens podem ter um filho? Pode. Só que o que precisa? De uma barriga de aluguel. É isso aí, quem é? A mulher. Então é isso, quer dizer, a inteligência artificial vem, ótimo, maravilhoso, mas tem certas funções que são indelegáveis. Sim, Deus fez a coisa perfeita. Exatamente, então sim, a mulher até às vezes consegue ter filho sozinha, né? Banco de esperma e tal. Mas o homem não consegue. Então, se a mulher decidir, não vou ter mais filho, não quero ter filho porque eu quero ter minha carreira, porque senão vou ser mandada embora, enfim. Se ela começar a agir de acordo com as regras que a gente conhece muito bem, a sociedade acaba. Com certeza. E também aquelas que não querem ter filhos agora, ela pode congelar os óvulos, se ela tiver condições. Isso. Muitas já estão fazendo isso. Exato. Né? Aí quando tiver a oportunidade, ela vai lá e engravida. Inseminação artificial, tanto faz. Então, isso mesmo. E quando a gestante, ela tem o direito de 120 dias, né? Empresa cidadã é 180, tá?
E a licença paternidade é 5 dias, mas na empresa cidadã é 15 dias. Quando é que ela pode entrar de licença maternidade? Já no 8º mês. Agora, se for uma gestação de risco, é lógico, né? Vai ter que ser documentado, argumentado pelo médico do pré-natal. Ele pode enviar ao INSS dizendo que ela está naquelas condições, que não pode trabalhar, vai ter que ficar em repouso até a hora do nascimento, né? Isso. Cada caso é um caso, né? Então, a gente precisa... Elas têm direito, com certeza. Sim. E tudo isso porque, assim, a sociedade, ela se preserva. Ela quer ser eterna. Então, todos os mecanismos que existem na sociedade é para a preservação dessa sociedade como tal, né? Certo. A sobrevivência da sociedade. Então, eu entendo que certos comportamentos de certos indivíduos, eles vão justamente contra isso. A preservação da sociedade, porque é como a gente estava falando, se a mulher decide não ter filho porque ela sente que o ambiente é inóspito para ela, a sociedade vai pagar um preço muito alto. Sim. Muito alto, né? Então, acho que já passou da hora de certas pessoas, né? Certos homens, principalmente. E o patriarcado, né? Algumas mulheres também, sabe, Cristina? Porque Sim. eu trabalhei durante muito tempo numa empresa que durante muito tempo só entrava homem. Depois, quando veio, foi em mais ou menos 69, as mulheres... 69, você vê como é recente, né? Isso. Essas conquistas são muito recentes, se você olhar pelo lado da história. E eu me lembro que a mentalidade dos homens recebendo as mulheres era muito assim, aqueles valores masculinos. Sim, né? patriarcado, até hoje. E eu entendia que nós, mulheres entrando, nós é que tínhamos que fazer essa transformação e mostrar para eles que uma mulher que ficasse grávida não era prejuízo para a empresa. Exato. Você vê, e é muito recente, foi década de 70. Ser mãe, por que você vai tirar esse direito dela? Ninguém tem esse poder. E ela também tem direito de não querer ser mãe. Sim. Ah, mas mulher, quando não é mãe, não é completa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a Cristina vai responder no próximo bloco. Será que a mulher que não quer ser mãe, e a sociedade diz uma mulher que não é mãe, não é uma mulher completa? Ela vai dizer se isso é verdade ou não. Voltamos já já. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua.
voltamos e agora a bola está com a doutora Cristina, que vai dizer: será que a mulher que não quer ter filho é uma mulher incompleta, Cristina? No meu ponto de vista, não. Eu acho que ela pode se realizar com várias coisas. E o que é importante é ela fazer o que traz felicidade para ela. Ela tem total liberdade, né? E você sabe que na nossa Constituição tem como é que fala? Essa defesa individual de cada um que a gente tem que se respeitar. E eu acho que não é incompleta não, porque ela se realiza com várias coisas, né? Mulher inteligente, todas as mulheres são inteligentes. E elas são felizes com ou sem filhos. Isso aí é importante você falar pelo seguinte, porque você disse, a mulher pode se realizar em vários campos. E há muito pouco tempo atrás, em relação à história, é muito recente, as mulheres eram educadas para casar e ter filho. Então, era a única profissão, entre aspas, que ela tinha, era casar e ter filho. A mulher que ficasse encalhada, como se dizia antigamente, que não casava, era uma mulher que ficava dependente da família, então era a tia, solteirona, e ficava meio estigmatizada. Hoje não, hoje as mulheres escolhem, aliás, no primeiro bloco você lembrou muito bem, que hoje elas escolhem até a época de ter filho. Eu tenho a minha carreira, quando eu estou com a carreira consolidada, então eu posso ter filho. E por que isso também? Já falamos no primeiro bloco, porque também as empresas às vezes não entendem a importância da mulher na sociedade e na preservação da sociedade, né? E ela também não é só uma parideira, ela tem outras funções na sociedade. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, né? Importante ter filho, é importante ter filho, é importante ter neto, é um prazer muito grande que a gente tem. Porém, a gente deve respeitar as escolhas de cada um. Isso, os direitos individuais. Falando em escolhas, eu quero tocar num assunto legal, que eu acho que até o pessoal deve estar pensando nisso também, que é o seguinte: na minha época, quando eu tive filhos, se procurava ao máximo manter o parto natural, inclusive a gente nem tomava anestesia. Eu participei de um cursinho com um médico, o meu médico, que ele tinha uma clínica e dava esse cursinho, dizendo que não podia tomar anestesia, porque senão a gente não ajudava o filho a nascer, parto natural, e aí podia prejudicar, demorar demais, enfim. Aí, 3 partos meus normais, sem anestesia. Muito bem. Na geração dos meus filhos, já foi diferente, já se privilegiava a cesariana, inclusive o mesmo médico que foi o meu, foi o da minha filha, e ele já tinha mudado a concepção. A cesariana era a primeira escolha, né? Só fazia parto normal quando nascia antes da hora, enfim, quando não dava tempo de fazer cesárea. E me parece agora, Cristina, que nós temos um movimento que voltou a privilegiar o parto normal em relação à cesárea. E aí eu encaixo uma pergunta que é: como é que é essa história? Pode a mulher chegar na maternidade e dizer, quero fazer uma cesariana? Vamos fazer uma cesariana? Como é que é essa história? Explica um pouco pra gente. Olha, a gente tem que obedecer bem à natureza, né? Então, parto normal é a melhor escolha. Agora, tem certos casos que a paciente ela precisa estar ciente de como que é a lei. Tem a cesárea a pedido. Então, a cesárea a pedido assim, a gente chegou dessa maneira através das leis e que ficou meio chato pra gente, né? Porque a gente faz só cesárea, principalmente num serviço público, se haver indicação, ou se a paciente é uma gestação de alto risco, ou que tem alguma comorbidade, que a gente tem que ficar mais atenta, mesmo assim a gente faz indução. E tem umas que não querem ter parto normal de jeito nenhum, mas a gente explica os benefícios, conversa com ela, como é que é um parto, o parto normal é bom para ela e para o filho. A recuperação muito mais rápida. A gente explica tudo isso para ela, mas tem umas que já vêm já... Cabeça feita. Cabeça Cristina, feita. me diz uma coisa.
Agora você falou, né, nós estamos até conversando no intervalo, que a lei é da Janaína Pascoal, deputada federal, é uma lei federal, então impõe para o território nacional todo. Essa interveniência do advogado, eu gosto de falar com você porque você, as duas áreas, né? Você é do direito e é médica, e ainda fez mestrado em Direito da Saúde, não concluiu ainda, mas vai concluir brilhantemente, porque o seu tema é maravilhoso, que é a história da violência obstétrica, né? Então, eu pergunto a você, cabe um advogado que não tem conhecimento de medicina e nesse sentido o mestrado em Direito da Saúde da Unisanta vem contemplar justamente essa junção necessária, intervir na área médica e dizer: a paciente tem direito de chegar lá no balcão da maternidade e dizer: quero fazer uma cesariana, enfim. A gente explica. E como é que fica o médico que diz não, mas no caso dela é melhor, ela tem tudo para ser parto normal, a gente sabe que a recuperação como é uma coisa natural, é fantasticamente rápida. A cesariana tem um monte de intercorrência, pode ter várias intercorrências, inclusive tem um pós-operatório muito longo, a mãe precisa carregar o filho no colo, mas tem que cicatrizar, enfim, tem uma série de complicações aí. Em primeiro lugar, a gente fala para a paciente que ela pode pedir, ela tem o direito de pedir. Só que é melhor ela pedir quando ela está em trabalho de parto. Por que eu falo que em trabalho de parto? Porque o segmento fica mais fino, a técnica cirúrgica fica melhor, não sangra tanto, então tem que estar em trabalho de parto, em jejum, mais ou menos de 6 a 8 horas para fazer. E aí a gente faz, que é um direito dela, eu nem discuto nada, apenas a gente dá um termo de consentimento dizendo que realmente quer fazer cesárea, né? E ela assina e tudo bem. Mas geralmente elas gostam de pedir isso quase no final, quando a gente vai ver, tá com 8, 9 centímetros, já tá quase para nascer. Então, quer dizer, fica uma situação difícil, porque a gente está pegando a paciente, a primeira vez, a gente não fez o pré-natal dela, que nem meu caso, plantão, a gente não sabe como é que é o psicológico dela, então fica muito difícil. Qual a reação se acontecer alguma coisa? Isso, então fica, primeiro, tem que ter um bom acolhimento, segundo, você tem que ter empatia, mas se você tem um bom acolhimento, uma boa empatia com a paciente, dar segurança para ela, porque a gente tem o dever de dar segurança para ela, né? Então, quer dizer, a gente até ganha a paciente, até ela deixa a gente fazer parto normal. Confia. Exato. Agora, quando a gente vê que realmente o negócio não dá, o bebê está correndo risco, está com uma alteração dos batimentos cardiofetais, um trabalho de parto prolongado, difícil, lógico que a gente vai intervir, mas a gente também tem outros métodos para fazer sem ser a cesárea invasiva. A cesárea é invasiva, porque a gente é a única profissão que está mexendo com a integridade física do paciente. Então a gente tem que ter respeito, né? Sim. Muito respeito. Sim. E depois é o seguinte, são 2 vidas, então é uma responsabilidade duplicada. É verdade, é verdade. Então, não, eu digo isso pelo seguinte, porque por conta de tudo que você descreveu muito bem, perfeitamente, eu acho que o médico, em certas situações, ele deve ficar muito complicado com ele mesmo, sim, porque ele entende que a melhor solução seria tal, e ela já vem com a cabeça feita, porque eu tenho direito, porque está na lei. Poxa, mas será que a lei, ela pode realmente obrigar um médico a fazer alguma coisa que medicamente ele acha que não é adequada? Fica um conflito, não fica, Cristina? Fica um conflito muito grande, e existem colegas até que fica até um pouco chateado, né? Eu venho de uma época em que o parto normal é o ideal, né? E que a gente fazia cesárea com indicação.
A gente, principalmente obstetrícia, evoluiu muito. Quer dizer, hoje a gente é um parto humanizado, você não pode fazer violência obstétrica, como o pessoal fala, Sim. né? Então a gente procura fazer o mais natural possível, intervenção mínimo possível, e Sim. toda vez que a gente fizer alguma intervenção, a gente pede permissão para a paciente. Olha, a gente precisa fazer assim porque o bebê está com probleminha, a gente tem que acelerar seu parto e não sei o que, tudo bem, você aceita? E eu tenho que colocar no prontuário. Sim. Por exemplo, romper bolsa, né? Para acelerar o parto, aí eu tenho concordante explicado para a paciente, a paciente concordou em fazer isso, isso e aquilo. Sim. Eu tenho que escrever. Sim. Tá? Sim. Porque em relação a isso que infelizmente você o tá prontuário e a nossa caneta é a nossa advogada. Em relação a isso que você está falando, eu acho que a medicina evoluiu muito, Com porque certeza. hoje é uma parceria quase, né? E é importante porque o paciente muitas vezes não é médico, mas ele se conhece bem, ou deveria pelo menos. E esse conhecimento que ele passa para o médico ajuda muito o médico. Com certeza. Muitos médicos, a gente até já estudou isso no mestrado, tivemos aula disso. O médico incorre em erro médico por falta de diálogo e de comunicação com o paciente. Ou porque ele não fez a pergunta correta, ou porque o paciente não sabe o que é importante passar para o médico. E omite. Então, a maioria dos processos são isso mesmo. É a falta de acolhimento, empatia. Eu achei bem bacana, essa semana eu levei um exame para uma médica, e antigamente, eu me lembro da minha mãe, quando ela queria saber o resultado do exame para o médico não desconfiar, ela passava no fogo para derreter lá a cola, olhava e fechava, porque não podia abrir, senão o médico dava uma bronca. Não, antigamente lá, minha mãe nasceu em 1931, então imagina, né? Século passado, né? E essa semana eu tive a oportunidade de ir na médica e eu falei assim, olha, eu acabei de pegar esse exame, mas eu não resisti, abri e olhei. Aí ela falou, você pode abrir porque o exame é seu. Sim. Entendeu? Então, isso que eu digo para você, evoluiu muito a medicina. Não, evoluiu muito mesmo. Muito. Eu vejo a diferença dos médicos que estão se formando agora e, por exemplo, comparado com o que eu passei. Então, eu aprendi a passar fórceps, fazer parto pélvico. Então, são coisas que eles hoje, parto pélvico é igual cesárea, entendeu? E eu fazia parto pélvico com as manobras todas que o meu professor... E eu me lembro, o meu professor ele falava assim, você vai escolher obstetrícia? Eu falei assim... Vou. Então, minha filha, você tem que aprender a fazer parto pélvico, passar fórceps e sempre que for fazer trabalhar todos os tempos do parto. Querida, por isso que você tem que voltar mais vezes, porque você tem muito a compartilhar. Obrigada por hoje e volte sempre. Eu sei porque eu estou sempre atrás de você. Muito obrigada por toda essa generosidade em compartilhar com a gente tanto conhecimento. Obrigada a você também, Rosilma. Eu sabe te adoro. A nossa missão, eu te adoro também. Você sabe que a nossa missão, nós estamos aqui, o programa é para isso mesmo, é passar conhecimento. Com certeza. E nessa era de que as fake news são mais importantes do que o fato. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.